Olá, boa noite, tudo bem a todos e todas? Espero que todos estejam bem. Estamos mais uma vez numa conversa de terça-feira sobre literatura e hoje a gente vai conhecer o trabalho de uma figura fantástica. Oi, Janine, Janine já chegou aí. Tudo bom? Já mandei a solicitação para você. É, Janine, ela é sócia fundadora da Ei, Janana, né, Janine? Tudo bom? Dinana, isso, tudo Janana. bem? Obrigada pelo convite. A gente é que agradece, porque, menina, os textos que você escreveu lá da revista Emília, eu fiquei encantada. Ma- Chorei mesmo. Ah, que bom, Ai, Fabiana, que a gente conseguiu transmitir, né, essa emoção que é ver uma leitora em formação, né, conquistando novos espaços. Então, que bom que você Sirlene, gostou. foi lindo. O teu texto de Sirlene, sobre Sirlene, é um trabalho muito, muito incrível, né? E aí eu fiquei, meu Deus, que poder transformador é esse, né? Da Sim. literatura. E aí é exatamente esse, quando eu li, né? Eu digo, eita, a Janine tem que compartilhar essas histórias aí dela, Ah, né? sim. E aí eu queria que você começasse a conversar um pouquinho sobre como é esse seu trabalho, né? Que você já me disse que está há 20 anos, né, Janine, já fazendo isso. Com os clubes de leitura eu estou há 10, né? Mas com organização de coletivos, cooperativas, movimentos, eu trabalho, já tenho 42, né? Então, desde que me formei, dos 21, tenho trabalhado com os movimentos mais horizontalizados, né? Pensando outras formas de se organizar no mundo. E os clubes de leitura chegaram para mim em 2010. E aí, desde então, eu venho implementando esses clubes, que eu acho que deve estar aí numa casa de uns 200 que eu já organizei, em escolas, bibliotecas públicas, comunitárias, livrarias, espaços culturais e também nas penitenciárias aqui do estado de São Paulo. E Então, é um como pouco. foi? Diga. Não, um pouco esse resuminho, né? Eu sempre trabalhei com coletivos e sempre fui muito leitora, apaixonada pela literatura, né? Os livros de literatura como uma casa mesmo, um refúgio e uma possibilidade de me encontrar no mundo com outras pessoas para além daquelas que eu conhecia, né? Outros mundos, outras histórias. E sempre leitora querendo que amigos lessem, né? Quando a gente lê um livro que a gente gosta, a gente quer compartilhar, quer dialogar. E aí eu tive a sorte de, em 2010, fazer parte de um projeto de uma editora da Companhia das Letras, e eles me convidaram para fazer, então, a organização do que seria a união, né, desse gosto pela leitura, desse prazer, desse compartilhamento, mas também uma estratégia que fosse de chamar os círculos, né, de pensar esses diálogos de forma horizontal. Então, tive essa sorte de poder pensar esse projeto de clubes de leitura, e aí começou essa união das duas coisas que eu gostava de fazer, que era reunir gente em círculo e ler. Uhum. E me diz uma coisa, eu vi que o teu último artigo, né? Ele é um artigo que é bem contundente, né? Vamos dizer assim, Uhum. de tudo, né? Assim, de tudo que a gente está vivendo e principalmente dessa possibilidade aí na verdade, a gente não ter o avanço mais, né? Então, eu lanço logo a minha pergunta. Por que que um avanço é um avanço, na verdade, para a sociedade, quando uma pessoa que é privada de liberdade, né, diminui a sua pena ao apresentar uma resenha sobre uma obra literária? Sim, Por- obrigada pela pergunta. A lei de remissão de pena, na verdade, não é uma lei, é uma recomendação, né, do Conselho Nacional de Justiça. Desde 2013, a gente está tentando avançar e ter uma lei reguladora da remissão. A gente acredita que esse último texto eu escrevi com a Luciana Gerbovic, que é uma grande parceira minha nesse projeto e em tantos outros.
E o que acontece, né? A gente acredita que só pelo fato do ser humano pegar um livro na mão, passar um mês com ele, já devia ser passível de remissão de pena. Porque dentro do presídio, minha primeira experiência em presídios foi também em 2011. Fiquei 4 anos mediando o clube de leitura na Penitenciária Feminina de Santana. À época, a biblioteca era fechada, ela foi reaberta, reorganizada pelas presas e passou a ser o lugar mais bonito daquele presídio, né? Tinham puffs coloridos, tinham quadros na parede. E o que a gente percebe, né? Todo ser humano, ele é dado à beleza. Quando a gente não tem o direito humano à literatura garantido desde sempre, é um direito tão estruturante, porque a partir da nossa capacidade de sonhar novas histórias, de inventar histórias, de alimentar histórias por meio desse contato com outros universos, com outras narrativas, com autores que que são clássicos porque conversam com pessoas através dos tempos. Quando a gente acessa esse tipo de literatura, a gente tem a capacidade de fazer uma releitura de nós mesmos, né? De pensar, de repensar o nosso lugar no mundo, de pensar a sociedade, de ter mais empatia com religiões, culturas, entender a dor do outro, seja pelo viés de gênero, de raça. Então você vai se aproximando de universos e vai se transformando nesse universo em que você se torna um leitor, e um leitor com muita propriedade, né, e com uma diversidade, uma bibliodiversidade à disposição. Então, o que eu vejo dentro dos presídios, primeiro eu acho que a gente também tem que fazer um parênteses, que seria uma outra conversa, né, sobre o encarceramento, o projeto de encarceramento no nosso país. Então, as pessoas que estão presas, elas fazem parte de um projeto político muito organizado para que parte da população fique contida dentro dos presídios. E a população pobre e negra, né? Mas dentro dos presídios, o que a gente tem? Ou as pessoas que não estão estudando, porque não são nem 15, nem acho que 12% da população carcerária tem acesso a estudo. Elas têm um trabalho lá dentro que, em geral, não se ganha nem um salário mínimo, às vezes metade disso, às vezes elas ganham R$ 200 por mês, não tem uma regulação do trabalho dentro do presídio. Então, as pessoas são exploradas no seu trabalho, elas trabalham 8 horas por dia, não recebem uma remuneração digna, mas elas precisam daquele valor para sobreviver, inclusive dentro do presídio, porque as pessoas têm a visão de que a gente sustenta os presos, mas eles têm condições absolutamente precárias e têm que adquirir várias questões de higiene, tudo que eles precisam lá dentro eles têm que comprar, eles recebem uma comida. Então, e tem uma educação muito restrita. A leitura passa a ser, e eu acho que a leitura e os projetos de artes que tem dentro dos presídios, um lugar de verdadeira transformação. Porque a pessoa vai acessar esses livros e ela não só vai acessar, como ela vai discutir num coletivo, num grupo. Então ela vai estar com outras 20 pessoas que vão fazer outras leituras e essa pessoa vai acessar mais 20 leituras além da sua própria, né, e vai conseguir, assim, fazer essa releitura de si, do mundo, e a gente vê muitos casos de transformação. Então, a formação de leitores é a base da cidadania, e os projetos que a gente vê dentro dos presídios, em geral, focam um trabalho que não é qualificado, e isso não transforma ninguém. A pessoa vai sair de lá, várias pessoas passam 8 horas alisando pena, ficam colocando garfinho dentro do plástico, que são esses garfinhos de festinha que a gente compra. O que isso vai qualificar alguém? É um trabalho mecânico, exaustivo. Então, acho que se a gente quer, de fato, transformar a vida das pessoas, é preciso devolver a elas o direito que não foi acessado desde sempre. E aí a gente já entra, inegável, assim, é inevitável que a gente trabalhe logo com a segunda, né? Então, como é que o livro, né, pode transformar a realidade dessas pessoas, né? Que poder transformador é esse
da literatura, né? Acho que Que eu vou dar diferencia dois ela tanto, exemplos. né? Sim, ai, chutei aqui. Vou dar dois exemplos que eu acho que são muito simbólicos, né, para pensar que poder é esse, né, que um livro de literatura na mão das pessoas pode ter. Então, uma vez eu estava mediando um clube de leitura dentro da Penitenciária Feminina de Santana, e uma das pessoas era um livro que falava de um orfanato, né, e depois a personagem, ela ficava lá no orfanato, ela era abandonada pela família, o livro era o Cinderela Chinesa, né, então teve muitas questões ali, é um livro autobiográfico, e ela falou, gente, eu acabei de perceber, lendo esse livro, fazendo esse clube de leitura, que eu fiquei presa a minha vida inteira. Porque eu também fiquei abandonada num abrigo. Depois, uma parte de parentes, eu acho, pagaram uma escola interna para ela estudar, mas sempre apartada, né, do convívio familiar. E logo na sequência ela falou, fiquei 2 anos na sociedade, mas eu não tinha lugar, entrei para o crime e estou presa há 20 anos. Eu nunca fui livre. E é muito interessante porque essa pessoa, até aquele momento da discussão, ela não tinha se dado conta, Conta. né, que ela não acessou diversos direitos, diversos lugares de afeto, né, de laço social, e por conta disso a trajetória dela foi aquela. Né? Então, a partir daquele momento, é possível que se reescreva uma história quando você consegue interpretar a sua história. Né? Recentemente, a gente recebeu também uma resenha de um preso que leu O Sol é para Todos, da Harper Lee, e no último parágrafo da resenha ele sempre dá uma opinião, né? E ele falou assim, nossa, eu me dei conta agora, lendo esse livro, que eu fui vítima de racismo a vida inteira, e não sabia. Então eu pedi para as minhas 2 filhas comprarem esse livro, lerem, emprestarem para os nossos familiares, para os amigos, para que a trajetória delas, né, a vida delas possa ser diferente. Então isso é muito transformador, né? Quando a pessoa consegue de fato reler a sua história a partir de outras histórias, fazer conexões, né, e colocar isso adiante. Lá em Santana, depois de 2, 3 anos que a gente fazia o clube, a biblioteca que tinha 3.500 livros, emprestava por mês cerca de 1.000 livros. Então, eram já 2 clubes de leitura, né, de 20 pessoas, 40 pessoas que acessaram os livros foram capazes de multiplicar lá dentro, né, para essa importância da leitura e esse prazer em ler, para cerca de 1.000 empréstimos, é muita coisa, né? Muita coisa. A Adriana Coutinho até colocou aqui que é preciso ter cuidado, né, ao criar rótulos diante desse encarceramento, né, porque às vezes a gente realmente vai criando um rótulo, né, e a gente não sabe o que de fato está acontecendo, né. Então, por que ler, né, durante essa reclusão? Porque, na verdade, na reclusão, ler não é só um meio de passar o tempo, não é verdade? Mas também uma maneira de resgatar essas vidas, porque você já trouxe, inclusive, dois exemplos aí muito importantes, né? E aí, como é que a Sim. gente faz isso? Como é que a gente estimula, né, essa leitura quando as pessoas estão encarceradas, né? Quando elas estão na reclusão? Hoje existem vários projetos, né, que acontecem dentro dos presídios. Eu conheço bem a realidade aqui de São Paulo e tenho contato com algumas pessoas de outros estados. Aqui nós começamos a implementar esse projeto por meio dos clubes de leitura, né, numa aposta de que a leitura individual e solitária já é muita coisa, mas a leitura compartilhada, dialogada, né, escutar as outras perspectivas e as sensações dos outros leitores também transforma a nossa leitura. Então eu tive essa oportunidade de ficar 4 anos mediando esse clube de leitura na Penitenciária Feminina de Santana. Depois eu escrevi um projeto para ampliar
para 10 presídios, né? Então a gente formou mediadores de leitura, fazia uma curadoria de livros que rodavam, né? Uma biblioteca circulante, então a gente garantia que cada pessoa ficasse com o livro durante um mês, porque a gente acredita muito nessa relação também com o objeto livro, né? Com o tempo de cada pessoa nesse processo da leitura, cheirar o livro, né? Eu sou daquelas que cheira o livro, ver se a capa é macia, abraça o livro, então tem uma relação, né? Às vezes o livro é pesado, às vezes ele é pequenininho, então o projeto do livro tem um sentido, né? E para as pessoas se habituarem, e eu acho que para os leitores em formação, porque todo mundo é leitor de mundo, né? Mas para os leitores em formação de literatura, sempre os melhores livros, então livros novinhos, né? Livros diversos. E então a gente emprestava esses livros, continua emprestando, e a pessoa ficava um mês e fazia o clube de leitura. Quando veio a remissão de pena, então ela fazia o clube de leitura e depois ainda fazia a resenha. E eu fazia a formação dos voluntários, que eram as pessoas que liam essa resenha e faziam um parecer positivo ou negativo, e a nossa indicação é que sempre na dúvida sim, né? Porque o não as pessoas sempre têm, acho que você lê o texto, né? Na dúvida sim. Do E seu a pai, ideia né? Que aprendeu com sim, seu pai, né? Coisa linda, sim, depoimento. é muito emocionante. E é engraçado que também a gente entende as histórias retrospectivamente, né? Então, quando eu fui escrever, porque uma das voluntárias me provocou, né? Mas por que na dúvida sim, né? Se a gente está em dúvida, por que a gente não dá um não? Porque eu falei, primeiro, que é muito difícil a gente fazer uma resenha de um livro. Né? Vai você lá, ler um livro. Uma coisa é você ler o livro. Depois você pega, você tem 3 páginas, 4 páginas, para fazer ali uma resenha de um livro e falar da narrativa, dos personagens, dos fatos principais, tirar uma conclusão. Isso é outra forma de elaborar, né? Então também o ato de escrever, tem uma das presas que falou, para mim escrever foi fundamental, que foi eu colocar a minha percepção no papel, né? Então o ato de ler e de escrever é um ato político também, né? De você contar a sua história do seu jeito. Mas isso é muito difícil. Então, assim, aí na hora que você vai ler, você fica na dúvida se a pessoa copiou de outra pessoa, se ela acessou a internet e copiou uma resenha. Eu sou partidária, como falou o juiz Bush outro dia, que ele é de Santa Catarina, numa mesa que a gente estava, ele falou, olha, só da pessoa ficar com o livro, se ela copiou, ela teve o trabalho de copiar. E aí tem juiz que fala assim, mas agora as pessoas estão contrabandeando resenha de livro no presídio. Eu falei, gente, se todo mundo tiver... Da onde que tirou essa ideia, né? Vai fazer ali resumo e ficar vendendo, tudo bem, tá todo mundo lendo, escrevendo. Mas o fato é que, na dúvida, o sim. O sim, quando eu fui escrever esse texto, então eu lembrei do meu pai, que trouxe aquela experiência de ser jurado popular, né? E ele falava para mim, eu prefiro deixar um preso, né, um culpado solto do que um inocente preso. Inocente livre. Na balança da justiça, eu não posso correr o risco de deixar um inocente preso. E eu acho que é isso, né? As pessoas partem sempre do princípio da desconfiança, e eu acho que para a gente construir um mundo mais generoso, mais solidário, a gente precisa começar a desconstruir esse princípio que é da desconexão, do individualismo, né, da hierarquia, e pensar no coletivo, na comunidade, na comunhão. Então eu prefiro que os meus projetos partam sempre do princípio da confiança. E por isso, na dúvida, sim. Né? E aí a gente fecha esse ciclo, e aí passou, então, a incentivar a leitura dentro dos presídios por meio da implementação de clubes de leitura. A gente estava com mais... Aí eu saí desse projeto, implementei mais 10, com uma parceria com 4 editoras, a Todavia, a Boitempo, a Record e a Planeta, mais o Grupo Mulheres do Brasil. Né? Então, as voluntárias que olham as resenhas e dão parecer são todas do Mulheres do Brasil, do Comitê de Cultura, são pessoas incríveis. A gente faz o clube de leitura com elas, enquanto eles estão fazendo deles, porque
para todo mundo passar pela experiência, e tem muita gente que também tem formação, né, e também não leria aquela literatura, aquele tipo de livro. Então a gente faz uma conexão, formando leitores em espaços diferentes e, e segue fazendo esse projeto, que agora está suspenso, tanto por uma questão de censura, como pela pandemia. E é Fafá, Fafá do Recife. Isso é uma coisa que sei não. Inclusive, acho que foi o último texto, né, que você escreveu, né? E Fafá até perguntou como é a adesão, né, desses clubes de leitura. Tem uma boa quantidade de encarcerados nas unidades que aderem, né, que participam, né, dos clubes de leitura e que mandam para vocês essas resenhas. Vocês Sim, têm... a gente... Bom, então é importante dizer que o projeto funcionou bem funcionadinho até o final do ano passado. Porque a gente teve um problema de censura, que eu já vou falar, né? Mas até então, a gente tinha sempre o número máximo dos clubes de 20 pessoas, né? E tem os mediadores de leitura, que são funcionários do governo do estado, que são pessoas maravilhosas, que a gente encontra a cada 2 meses para conversar sobre os livros, fazer uma formação sobre mediação, fazer uma supervisão, né? Então o projeto está bem amarradinho. E essas pessoas, elas mediam esse clube de leitura para até 20 pessoas. Os clubes sempre lotam, porque é muito pouco também, né? Você tem uma população de carcerária de 2.000 pessoas numa unidade, 3.000 pessoas, e oferece 20 vagas no projeto. O que acaba acontecendo, o Fabiano que perguntou, é que a pessoa lê e ela, em geral, empresta o livro nesse um mês. Ela empresta para o colega da cela, ela empresta para o colega do lado. Então, acaba tendo uma reverberação e uma multiplicação do livro lá dentro. Mas, oficialmente, a gente recebe 200 resenhas por mês para ler. Em 2020, a nossa proposta era dobrar o número e partir para 400 resenhas por mês, 40 pessoas por presídio participante. Por quê? A gente fez um ciclo em 2019 com os livros, e aqueles livros que foram lidos por todos os presídios iriam para 10 novos presídios, e as editoras parceiras doaram um novo acervo para essa turma que já participava do projeto. Mas o que aconteceu é que em setembro do ano passado a gente mandou os livros, fez a formação com os mediadores, e aí eles começaram a enrolar a gente, fazer pergunta, e perguntar por que eram aqueles livros. Tem até um livrinho aqui que eu acho bem interessante, que saiu agora, que é Somos Todos Mesmos Censores, né? Então, quais são os limites entre a curadoria e a censura? E eu lembro, por que eu trouxe esse livrinho aqui? Porque a gente está falando de censura, né? E tem tantas coisas que estão sendo censuradas no país hoje, então acho importante a gente falar. E eu lembro que até na reunião de curadoria com as editoras, eu e a Luciana, né, a turma toda, alguém falou, gente, mas esse livro, será que o pessoal vai deixar passar? Porque a gente já estava nesse governo, né? E aí eu falei, gente, nós não podemos ser os censores. Se eles quiserem censurar, eles censuram. Isso daqui é ficção, é literatura. E na vida cabe tudo, na literatura cabe tudo. E aí o que aconteceu foi que a gente ficou sabendo que a lista tinha sido riscada, e a gente trocou vários e-mails com a coordenação do órgão público. E em janeiro a gente recolheu os livros, porque eles falaram que não, né, eles não justificaram a não distribuição, disseram que não eram adequados para a nova gestão. E aí, quando a gente fez a conversa com os jornalistas, e saiu em todos os jornais, né, inclusive televisão, no mesmo dia nós fomos chamados para conversar, e disseram que foi um equívoco e tal. Só que agora, em julho, aí veio a pandemia. Bom, a pandemia suspendeu não só os clubes de leitura, mas tudo que era coletivo, né? Muitas coisas que estavam acontecendo, a população carcerária não tem acesso à internet para fazer clube de leitura virtual. E então a gente estava estudando, a gente sugeriu que a gente podia fazer podcast, porque lá tem a rádio, né? Que pode tocar ali
no pátio, né? Então a gente pensou, a gente pode gravar podcast e colocar para toda a população carcerária ouvir, fazer entrevista com os escritores, a gente pode ler trechos, né? E emprestar os livros, deixar os livros circularem. Mas a gente não teve resposta, e aí veio uma portaria em julho, falando de livros que têm que ser edificantes, que não podem ter violência, que têm que ser moralizantes, que têm que preparar as pessoas para o trabalho. A portaria diz, inclusive, que são contra a censura, mas nós que somos boas leitoras sabemos, né, que você pode fazer uma censura dizendo que não está fazendo censura. E aí a gente escreveu o texto mais contundente que você citou aqui, porque com essa desculpa, e até agora saiu, né, um programa de governo que acabou de publicar as releituras das histórias clássicas, né, dos irmãos Grimm, e com o objetivo de ter uma leitura mais moralizante para as crianças, né, de ter uma leitura mais palatável. E isso é muito grave, né, porque inclusive a fala do ministro Guedes, né, que diz, não, vamos taxar os livros, porque quem compra livros já consegue comprar, e para os pobres a gente dá os livros. Então a pergunta é essa, quais livros, né? Quem escolhe os livros? Por que para uma classe uns livros, para outra classe outros livros? E foi a conversa que nós fizemos lá na FUNAP. As pessoas precisam dar nome às suas dores. As pessoas, porque as pessoas mataram, elas já mataram. Eu li Agatha Christie a minha adolescência inteira e não virei assassina. Isso não tem uma correlação. Então, quando um dos presos agora fez uma resenha falando de um livro do Padura, que a gente adota, que tem uma personagem transexual, ele falou, eu nunca pensei sobre os transexuais. Eu fiquei com muita pena dessa personagem que foi assassinada. Então, isso tinha um assassinato, né, para falar de um assassinato. Ele entendeu um drama que existe, né, um dos dramas da humanidade. As pessoas se separam na vida real, as pessoas morrem, elas sofrem, né? E também tem as belezas, tem os amores. A literatura traz todas essas dimensões humanas. E como você vai dizer que uma pessoa pode ler e a outra não pode? Então, eu acho que a gente está nesse momento de censura com uma roupagem de bonitinha, né? E muito religiosa, né? Acho que a gente está num momento bem perigoso da nossa história. E por que esses livros, né, de autoajuda, eles não são literários? Porque os livros de autoajuda pretendem, eles pretendem despertar uma leitura transformadora, né? Então, por que não, né? Assim, aí eu acho que é importante a gente colocar o porquê não, né? E o porquê do que é que a gente defende, né? Uhum. Eu acredito que qualquer leitura que a pessoa escolha fazer é uma leitura válida. Então, se as pessoas querem ler autoajuda, se querem ler textos que vão possibilitar acolhimento, né, ou desenvolvimento numa vertente aí psicológica, religiosa, eu acho super válido. Mas dentro de um projeto de transformação, a literatura que vai passar a ficção, né, a fabulação, a capacidade de inventar histórias e alimentar os sonhos, né, essa leitura ampla, é ela que vai fazer uma fresta, uma fissura naquele leitor, e é muito particular para cada pessoa. Né? Um leitor, uma vez uma das leitoras dentro do presídio leu Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato, e ele fala que escreveu esse livro para retratar a população trabalhadora desse país. Né? E a população que ninguém olha, né? São muitos cavalos, que é um trechinho do poema da Cecília Meirelles. E uma delas, né, que tem um dos relatos lá do livro, que a personagem espera um telefonema, né? Ela fica esperando o telefone tocar porque ela quer um trabalho e nunca toca, é muito linda a forma como ele relata isso, e ela fala, eu sou essa pessoa. Eu passei a vida inteira esperando o meu telefone tocar. Então,
pela literatura, pela ficção, pela estrutura narrativa que aquele texto é apresentado, de alguma forma você tem uma conexão com o consciente e com o inconsciente das pessoas. E a gente adota livros muito diversos. Então a gente adota homens e mulheres, negros, brancos, brasileiros, estrangeiros, contemporâneos e clássicos, quadrinhos, contos. Então a ideia é que as pessoas leiam o que elas não leriam, porque muitos livros elas leriam. Então, ótimo, se você já lê um determinado gênero, né, um determinado livro, porque você gosta, porque tá lá na sua biblioteca, porque alguém te emprestou, ótimo. Mas a proposta do clube de leitura é ampliar esse repertório, é tirar a pessoa do lugar, né, fazer com que ela saia transformada dessa leitura. Muitas vezes ela não vai sair acolhida que nem um livro de autoajuda. Ela vai sair revirada. A gente leu recentemente num clube de leitura O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. E eu li com uns alunos meus, né? Tem um clube de leitura com eles. Eles, professora, eu estou sofrendo. Eu falei, essa é a ideia. É você se deparar com uma realidade que não é a que você está acostumado. É você sair desse livro com perguntas, sem respostas. É você encontrar personagens que te deixaram assim estupefatos. E esse lugar do estranhamento, do atravessamento, do deslocamento é um lugar que faz com que a gente seja maior. Né? Que a gente se desloque de um lugar determinado e encontre universos que a gente não encontraria se a gente lesse apenas um livro que nos vai deixar no mesmo lugar. E é isso que o governo quer com esse tipo de livro que eles chamam de literatura. É deixar a população pobre, é deixar aquelas crianças no mesmo lugar em que elas estão, para que elas não sejam conscientes, nem críticas, nem donas das próprias palavras. Entendi. Eu até estava. Eu sempre digo, né, que a literatura. Você não lê, você não chora, por exemplo, quando você está lendo um artigo científico. Ninguém chora quando está lendo um artigo científico, né? Mas a literatura, ela tem esse poder, né? E eu me lembro quando eu estava grávida, que eu estava lendo em um livro, acho que era de Maria do Rosário, de Conceição Evaristo, e aí meu marido dizia que eu chorava tanto que eu não conseguia parar de ler, que ele dizia que que o menino ia nascer deprimido. Aí, sei bem. Mas eu não conseguia parar de ler, né? Porque Conceição Evaristo é Conceição Evaristo, né? É maravilhosa. Eu estava com ela ontem, numa roda de conversa. Maravilhosa. E aí, eu acho que é essa emoção que é tão importante para que chegue pelos pareceres para os juízes, né? Então, por que é tão importante, né, tão necessário esse trabalho dos clubes de leituras, né, dos clubes de leitura, junto com esse trabalho que vocês fazem, que vai, né, levar para os juízes essas resenhas que vocês aceitam, ou que vocês, na dúvida, fiquem no sim, né? Sim, porque você está apontando um problema bem importante nesse círculo, né? Então, depois de todo o trabalho que a gente faz, chegam resenhas nas mãos dos juízes, e os juízes com essa mentalidade moralizante ou não muito engajados na causa, dizem não, porque a palavra é deles, né? Então, eu e a Luciana, a gente faz parte hoje de uma comissão junto ao CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, para pensar literatura em presídios com colegas, companheiros aí do Brasil todo, com vistas também a fazer um trabalho forte com esse judiciário. Então, nós fizemos um trabalho aqui no estado de São Paulo para ter uma portaria única, porque começaram a expedir portarias, cada juiz estava expedindo sua portaria. Não, aqui o projeto tem que ser assim. Não, aqui tem que ser esses livros. Aqui o formulário da resenha tem que ser... Então, é impossível você fazer um projeto, né, estadual em que cada lugar pede um formato. Aí a gente conseguiu fazer um trabalho com o juiz corregedor, e aí foi emitida uma parceria estadual. Mas a gente tem visto como órgão, né, o próprio Estado
fez uma outra portaria, a gente precisa ter uma regulamentação nacional e precisa ter essa conversa que a gente está tendo aqui com essa classe do direito, né? Pensar os direitos humanos, o direito humano à literatura, junto também com quem opera o direito nesse Brasil tão diverso. E uma das nossas ideias, a gente até começou uma conversa com uma faculdade de direito, é que a gente comece a fazer clubes de leitura. Eu tenho experiência de fazer com estudantes de pedagogia, que vão dar aula depois, né? Então, fazer a formação de leitores já dentro das faculdades de pedagogia. Mas que a gente também faça esse trabalho de remissão de pena, de formação de leitores dentro das faculdades de direito, e que de alguma forma eles se engajem com esse universo da remissão, para que eles se formem, porque só quando você entende a preciosidade de uma coisa é que você vai querer compartilhar, né? O Antônio Cândido fala isso, direito humano é isso, né? Eu querer para o meu semelhante a mesma coisa que é boa para mim. Mas também se as pessoas não sabem que é boa para elas, você pode ter duas opções, né? Ou elas sabem que é bom, mas querem conservar aquilo para uma determinada classe, ou elas de fato não sabem e não conhecem, e cabe a nós, né, que somos militantes da causa, apresentar para as pessoas esse universo e demonstrar por que é tão importante para as bases da cidadania, para a democracia plena. Então, a gente tem essa intencionalidade de fazer também esse trabalho com os juízes. O ano passado eu coordenei junto aqui com a Defensoria Pública de São Paulo e com esses parceiros do programa um seminário chamado Remissão em Rede, que a gente teve uma mesa jurídica, teve uma mesa de Direito Humano à Literatura, trouxe várias pessoas que fazem projetos com remissão de pena. A gente integrou também um núcleo em São Paulo que pensa a remissão de pena junto à ação educativa e outros tantos parceiros de universidade. Então também acho que é importante a gente fazer um trabalho em rede, né? Não é uma pessoa, um grupo, mas como a gente se conecta com os diversos coletivos para que a gente consiga avançar na causa, que é um trabalho imenso, mas que a gente tem muita disposição de fazer. Teve duas pessoas, uma eu acho que foi Betânia, a outra já passou aqui, que já se declararam, viu, para você, Foi? Agora que eu tô vendo Betânia aqui, querida. Mas não Saudade, teve só ela, Betânia. não, teve outro também que passou. Que E aí, bom. como é que os livros podem vencer as armas? É isso, né? Acho que quando a gente se conecta pela dimensão humana, a gente entende que o nosso lugar no mundo é o lugar do afeto, é o lugar da conexão com o outro, é fazer com, é ser com, né? Quem tem as armas em punho são pessoas que não conhecem nem a si mesmas, nem ao mundo, né? E têm medo, são pautadas pela sociedade do medo, pela sociedade da divisão, né? Das hierarquias, da disputa. E a sociedade dos livros, do afeto, é uma sociedade que tem abundância, que tem amor, que tem conexão com o outro. E é esse lugar da nossa aposta. A gente acredita que esses círculos são círculos de pequenas revoluções, né? Que as revoluções elas acontecem nesse espaço, no espaço interior de cada pessoa, mas nesses círculos, né, 20 pessoas lendo todo mês, é uma alegria. Eu estava outro dia também assistindo uma aula do Krenak, uma bênção, e ele falou, tem os povos que cantam, né, naquele livrinho, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ainda tem gente que dança, que canta, que dá as mãos em roda, que tem esperança, que tem sonho, e o livro, ele traz essa possibilidade para a gente, né, a possibilidade de alimentar a nossa capacidade de sonhar coletivamente. Então, é nesse projeto que eu acredito. E se a gente conseguir, nessas pequenas rodas, essa pequena revolução, outras pessoas vão se conectar a esse movimento e a gente vai dançar uma outra dança. É esse lugar do mundo que eu acredito e quero estar, com essas pessoas, trazendo, né, eu acho que dialogando também, né, muito aberta aos diálogos, seja com quem não entende o que a gente fala, seja com governos
que tem um projeto, não é um descaso, é um projeto político mesmo, né? Mas ainda assim a gente dialoga. Mas quando eles são autoritários, totalitários, a gente se posiciona. Também não é possível consentir e calar diante de toda a injustiça e desconstrução que está acontecendo. E não é por acaso que os governos totalitários e autoritários cancelam o Ministério da Cultura, arrancam toda a pauta da cultura, colocam outro viés, porque os livros, a cultura, a arte é muito poderosa. A fruição que vai fazer com que as pessoas despertem para um outro olhar de mundo. Flávio Magalhães também se declarou para você, viu? Não Foi, conhecia você, Janine, infelizmente, mas antes tarde do que nunca, maravilhosa. Ele está Oi, dizendo aqui. Flávio. A Tem gente uma não vê outra, as pessoas, dá uma curiosidade de ver as carinhas, né? não é? E Terezinha perguntou, fez uma pergunta aqui, esse projeto tem alguma parceria com escola na perspectiva da educação em prisões? Exemplo, em Pernambuco tem escola em presídio. Em São Paulo são parceiras? Ela está perguntando. Quando eu comecei a fazer mediação de leitura dentro do Presídio de Santana, era anterior à lei que veio depois, porque quem dava aula dentro das escolas dos presídios, eu não sei como é em outros estados, e imagino que siga a mesma lógica, né? A partir de 2013, antes de 2013, quem dava aula dos presídios eram as próprias detentas, que eram mais escolarizadas e davam aula para as detentas que faziam parte ali. Depois, a Secretaria de Educação aqui estadual entrou, né, numa transição, e professores começaram a dar aula dentro dos presídios. Essa é mais uma pauta que a gente vem dialogando, porque seria incrível que a educação dentro dos presídios, então que a remissão de pena, ela fosse não só projetos externos, né, que para ser uma política pública incorporada, passasse também pelo viés da escola, por esse espaço, né? Porque a remissão de pena pela educação, ela é contada só pela presença na aula, só não, pela presença na aula, que é muita coisa. E se a presença na aula mais a discussão sobre um livro contasse remissão, a gente poderia multiplicar isso por muitas pessoas, né? Poderia democratizar ainda mais. Então, é uma conversa. Eu já fiz parte também de mesas. Esse grupo que existe aqui, esse grupo de trabalho em São Paulo, tem esse objetivo também de aproximar os diálogos da escola pública e da escola que acontece dentro dos presídios. Mas eu acho que ainda a gente está numa conversa muito inicial, né? E nessa política nacional que a gente pretende escrever e aprovar, se tudo der certo, ainda que esse seja o contexto, a gente tem sim uma vertente ali de diálogo com a educação escolar. Você escreveu um negócio que eu achei muito lindo, que diz assim, a leitura que vale a pena é aquela que nos faz morrer um pouco e nascer outro tanto. Por quê? Por que essa leitura que vale a pena? Uma vez eu estava numa mesa com o Mia Couto, roubei essa ideia dele, na verdade emprestei e mudei, né? E a gente estava conversando como é triste uma pessoa que lê para se reafirmar. Uma pessoa que viaja para algum lugar só para também reafirmar o que ela já sabia. Então, eu vou para Paris, eu vejo a torre, né, eu vou para o Recife, eu vejo ali a Boa Viagem, eu já sabia que tinha lá, olhei o que eu já vi e fui embora. Entrei num livro e saí igual. Que graça tem, né, a gente se repetir todo dia, pelo resto da vida, ser a mesma pessoa. Outro dia encontrei um colega, um ex-colega de faculdade de educação, ele estava vestindo o mesmo tipo de camisa, o mesmo corte de cabelo, com o mesmo discurso. Falei, gente, como passam 20 anos e a pessoa é a mesma? Né? Não encontrou ninguém diferente, não teve nenhuma experiência que jogou para outro lado, que deu um clique.
né? Então, acho que a leitura que nos engrandece é aquela que faz morrer antigas crenças, que faz morrer antigos preconceitos e fala, opa, isso daqui não pode, né? Porque você citou Conceição Evaristo, tem um dos textos dela que acho que todo mundo ama, e eu inclusive, que é o Olhos d'Água, né? Então, quando a Conceição conta daquela mãe cozinhando a água, fervendo para tapar a fome, né, para enganar aquela miséria, mas com tanto afeto, né, dizendo que as meninas eram princesas, olhando para as nuvens, e aí aquela narradora querendo lembrar da cor dos olhos da mãe, né, porque migrou e migrou para ter uma vida melhor, né, e não encontrava os parentes há tantos anos. Como você vai ler um texto desse, né? E eu aqui, né, tá na moda falar do lugar de privilégio, mas eu aqui, do meu lugar de privilégio, vou ler e falar, ai, que bonito. Não, vou falar, gente, para tudo, né? Primeiro, essa mulher é genial, ela conseguiu retratar a beleza dessa mãe sozinha, guerreira, criando essas filhas, num universo tão desigual, como eu vou ficar indiferente a isso depois dessa leitura? Eu fiz um clube de leitura recente com os meus alunos, sobre As Cartas que Não Chegaram, que é um livro que eu amo, do Maurício Rosenkoff, que é um dos livros censurados. Ele está aqui? Acho que ele não está aqui, não. E um dos meus alunos falou, gente, eu nem sabia, não conhecia a ditadura no Uruguai. Eu não sabia quem era o Maurício. Eu não sabia que a família dele tinha migrado, né, que ele tinha passado pelo Holocausto. Eu li pouco sobre isso. Nossa, estou muito mobilizado. Como eu não sabia disso antes? Qual é a história da América Latina? Ele ficou totalmente curioso, impactado, fazendo mil perguntas. É isso, a gente precisa conhecer a história da humanidade, a memória. As narrativas contêm memórias, contém toda essa história, e a história da humanidade é a nossa história. Então, quando a gente entende pelo particular, né, porque a literatura é isso, ela traz no particular, então nesse conto da Conceição, é a verruga na cabeça da mãe que as meninas mexem, né, e que aquilo tem uma brincadeira, e tem uma saudade, tem um afeto, é aquele particular que traz para a gente o que é grandioso, que somos nós enquanto humanidade. Quais são as narrativas que a gente precisa conhecer para se entender enquanto povo, né, enquanto nação? Então é um pouco esse caminho que eu estava copiando, né, desdobrando da conversa com o Mia, né, entrar num livro para sair diferente, deixar morrer, né, o que não serve mais, ou o que eu não enxergava, para enxergar maior, melhor. E Flávio, inclusive, colocou um comentário aqui que, infelizmente, o Brasil não tem memória, né? E aí a gente fica pensando se realmente a gente não tem memória. Mas, Flávia, a gente vai seguir contando essas histórias e vai seguir dialogando com as juventudes, né? Acho que isso é muito precioso, né? A gente ter conversas diversas com pessoas diversas, porque é assim que a gente vai transformando os pequenos, nos transformando nesse processo e possibilitando pontes, né? Acho que acredito muito no papel do mediador de leitura como uma ponte entre os livros e a literatura, e fazendo esse papel que a Teresa Andrueto fala tanto, que é não deixar as pessoas nas mesmas estantes, que eu acho que é um pouco isso que a gente está falando, né? Porque é isso, porque às vezes você não conhece. Quando eu conheci Sandor Marai, pelo livro As Brasas, eu fiquei assim, eu li todos dele. Eu falei, gente, que homem, que pessoa é essa? Eu quero saber o que ele pensa, o que ele escreveu. Isso me levou lá para Budapeste. Eu nunca tinha pensado em Budapeste também. O que aconteceu em Budapeste? Quem são essas pessoas? Conheci outro universo. Então, acho que a literatura tem esse lugar, e o mediador de leitura também, né, desloca
traz uma coisa que é... Outro dia fiz as avós também com um grupo. Mas por que você escolheu esse livro? Ele é muito esquisito. Eu falei, gente, a Doris Lessing é prêmio Nobel, tem que ler, né? É isso. Se você lê muito, você tem direito de dizer não gostei, né? Lógico, pode parar no meio o livro, mas se você está em formação, você precisa ler um tanto de coisa para dizer, não, isso daqui de fato eu não gosto. Mas vamos mergulhar no por que a gente não gosta, incomodou por quê? Essa é uma pergunta para você, né, leitor, por que não gostou? O que não está gostando aí? Então, e o leitor vai ficando mais exigente também, né? É muito interessante, porque... Aí é isso, aí vai ler o livro de autoajuda depois e fala, ops, a verdadeira autoajuda é a gente não, né, a gente se possibilitar experiências diferentes, não mais do mesmo. E Flávia, ela está dizendo, né, que resistir sempre, a literatura com certeza nos salvará. Os livros vencerão com certeza. E aí, Janine, eu tinha uma curiosidade, que é o que é que essas experiências, nesses clubes de leitura, né, que você fez, abriu tantos, estava sempre à frente do processo formativo dos mediadores. O que foi de mais importante que isso te ensinou nessa jornada? Eita, que pergunta filosófica. Não é? É lindo, é sim. É, porque eu acredito muito nisso, Fabiana, que no fim quem mais recebeu fui eu, né? Que tive a preciosidade da experiência de conhecer pessoas no Brasil inteiro, de conhecer mediadores de leitura que são meus amigos, minhas amigas até hoje, né? Encontrar pessoas... Hoje a Sirlene, que eu escrevi o texto, ela faz parte do coletivo que eu faço. A Joelma está entrando lá na Comissão Nacional de Justiça porque ela se formou advogada, né? Então, eu aprendi que cada pessoa é um universo tão rico, né? E cada encontro pode ser tão potente que quando duas pessoas se encontram, você tem a possibilidade de criar universos. Eu encontrei Isaac também no Jardim Ângela, que a gente fez tanta coisa juntos, e a gente é tão amigo, uma pessoa que eu amo, tão militante, guerreiro, né? Então, quando um fortalece a luta do outro, e aí vão chegando mais pessoas, o mundo não vai ficar do mesmo jeito, e todo mundo vai sair melhor dessa experiência, né? Então, acho que o aprendizado é sempre estar presente, acho que tem um lugar que eu adquiri, eu falo que é quase uma meditação fazer, quase não, é uma meditação fazer uma mediação de clube de leitura e também encontrar pessoas, né? Seja nas lives, a gente está se conhecendo aqui virtualmente. Eu falei ontem que a gente deve estar começando a produzir ocitocina, né? Que é o hormônio do amor, pelas lives, porque é o que a gente tem agora e acho que a gente está conseguindo fazer essa conexão do afeto. Então, acho que quando a gente encontra as pessoas, a gente cria realidades que são muito bonitas para todo mundo. Então, estar aberto nessa presença, né, valorizando as pessoas, o que cada pessoa fala, né, e também ter muito escuta. Acho que eu aprendi a escutar muito, assim, observar cada... As pessoas têm uma história também. Então, quando você está fazendo um clube de leitura, por meio do impacto que uma personagem, né, tem na vida de alguém. Às vezes você lê um livro, você ficou prestando atenção, a gente lê um livro que é lindo, daqui a pouco, A Arte de Ouvir o Coração, né, tem até um nome meio de autoajuda. E eu lembro que, conversando com as pareceristas, uma delas falou, não, essa pessoa não leu o livro. Essa pessoa não leu o livro, por quê? Porque ele foi adotado, ele nem citou isso. E aí eu descobri que ela tinha sido adotada. E eu falei, mas por que você está falando isso? Porque ele citou a parte da meditação, a parte que ele foi embora, a parte que ele se curou lá de uma doença, que ele retornou. Por que você se pegou com esse ponto? E ela falou, não, porque, por exemplo, eu fui criada pelos meus avós. Então eu falei, então, essa literatura, né, esse livro, passou por aí em você. E nele não, passou em outros pontos. Mas é tão bonito quando você se conecta com a história das outras pessoas, por meio de
tendo a literatura na centralidade dessa roda, porque você tem a possibilidade de entender muita coisa, e aí a sua empatia, o seu sentimento de alteridade, de comunhão com aquela pessoa é muito ampliado. Então eu aprendi que a literatura pode aproximar os mundos e criar coisas incríveis. E Terezinha, inclusive, ela colocou aqui dois comentários. Um, ela disse que era invejável a sua esperança, e o outro passou, eu não consegui ver, vou até ver se alguém coloca aqui, né? E aí, esses tempos, por vezes, causa desesperança. É isso que ela está colocando aqui para a gente, né? E, e realmente, a gente fica meio desesperançosa, né? Nesses tempos. E aí, eu queria ouvir um pouco, assim, o que é que você gostaria, a gente já está quase encerrando, né? A gente só tem mais alguns minutinhos, mas o que é que você gostaria que as pessoas esperançassem sempre, né? Bom, Terezinha, eu tenho 3 filhos. Tem uma que vai fazer 17, o 16, o que fez 9 e o que tem 2, vai fazer 2 agora no domingo. Então, acho que a partir do momento que você também coloca pessoas no mundo para segurar esse mundo ali para diante, acho que você tem que olhar para frente e falar o que eu vou deixar para essa turma, tem que deixar o melhor. E também tem esse reconhecimento de quem veio antes, abrindo caminhos para a gente. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a Lígia Fagundes Telles, foi uma das primeiras mulheres a publicar no Brasil, a primeira mulher na faculdade de Direito, e eu agradeci ela. Eu acho que faz 2 anos, eu estava grávida do Ravi, eu falei, Lígia, saiu um documentário sobre a vida dela, né? Eu quero te agradecer, porque você teve muita esperança quando você estava sozinha como mulher nessa jornada. Então, quantas mulheres negras, quanta gente antes de nós teve que abrir um caminho muito intenso para que a gente estivesse aqui hoje desse jeito. E eu encontro muita gente maravilhosa. Nós somos muitos e muitas. Eu não posso não ter esperança com essa companhia tão incrível, com pessoas tão especiais que eu encontro sempre. Acho que a gente precisa olhar a realidade do jeito que ela é, fazer a crítica, né, porque não é uma coisa assim, não está acontecendo isso, eu olho o mundo e me preocupa, né, eu olho as queimadas, eu fico muito triste, né, nossa falta de conexão com a natureza, nossa falta de respeito com os indígenas, né, enquanto a gente não honrar os primeiros habitantes dessa terra, a gente não vai conseguir avançar muito, né? Então, olhar para essa sabedoria, para os povos quilombolas, para tudo que a gente tem aí, né? Alguém falou da memória, com muita precisão, né? Olhar o descaso do governo, ter muita consciência desse projeto político de apartar as pessoas do que é bom, do que é justo, mas olhar e dar as mãos para quem está no mesmo círculo que você. Acho que a vida, ela é uma experiência diária em que a gente renova as nossas esperanças. Às vezes a gente está um pouco menos esperançoso, né? Estamos isolados, eu acho que tem gente já saindo do isolamento, mas é tão importante a gente preservar as vidas, então manter quem pode manter. E aí às vezes a gente olha para fora e fala, que mundo é esse? Mas acho que no nosso mundo interior e na conexão com quem é possível, a gente precisa esperançar. Eu quero sonhar com um mundo em que as pessoas se olhem nos olhos e reconheçam essa dimensão humana mais profunda no outro, em que a cultura, as artes, a literatura estejam na centralidade do desenvolvimento de uma nação, de uma sociedade com democracia plena, né, pessoas apropriadas do seu lugar no mundo, das suas potências, vivendo em abundância. Se eu vou ver esse projeto, não sei. Mas o importante é que, de alguma forma, a gente está contribuindo para que outras pessoas vejam. E isso, para mim, já é suficiente. Muita gente colocou aqui que literatura tem disso, deixa as pessoas com esperança, porque literatura muda. Terezinha lhe agradeceu, né? Muito bom, obrigada. E Marina disse que você foi a pessoa que a esperançou a voltar a estudar.
Ei, Marina, que notícia mais bonita! Nossa, isso me deixa emocionada, me comove. Volte, Marina. Volte que você vai aí fazer um percurso muito lindo. Janine, um cheiro. É, Muito obrigada, viu? Muito obrigada Fabiana, mesmo. Foi gratidão. lindo. Adorei.